pastores de campo. Mas vamos chamar-nos de alarme? Quando a casa tem um alarme, quando o carro tem um alarme, dificilmente ele é assediado, ele é roubado, porque quando tentam, o alarme dispara. Pastor é atalaia, igreja. Aleluia. Vocês sabem que entre o bando de macacos há um acontecimento exemplar para nós os homens. Quando eles vão a uma roça de milho para satisfazer suas necessidades orgânicas e fome, que é roubar espigas, diz que eles põem um vigia em certo lugar, e o vigia tem que ser prudente, porque se eles forem apanhados, irmãos amados, porque o vigia não deu alarme, este vigia apanha tanto, meus irmãos, mas ele toma tanta espigada de milho na cabeça, nas costas, eu penso que ele fica todo descabeirado. E lembro-me de um irmão neste momento, para descontrair, ele entrou na bobagem de pegar um macaco com as mãos. E ele disse: mas é que eu taquei o macaco com a mão e ele socou o dente em minhas mãos de tal maneira que não queria soltar mais. Sabe o que eu tive que fazer? Matá-lo a mordidas. Mas esse macaquinho fica por ali vigiando, aqueles olhinhos rápidos, aquela maneira ágil, e eles estão apanhando, e diz que eles têm uma sabedoria tão grande de amarrar as espiguinhas e colocar aqui nos ombros e pula, e o macaquinho está ali. Ele tem que ser um bom vigia, porque se ele não for, ele vai ter uma recompensa terrível, ele vai sofrer demais na mão dos companheiros. Igreja do Deus vivo, o que tenho visto aqui nestes dias, eu confesso de coração, porque não gosto de fingir quando falo. Se eu não tivesse um ministério, um pequeno campo para arregimentar por esta palavra, eu confesso aos irmãos, eu deixaria meus filhos mais velhos, estaria de mudança para cá, arrumaria um emprego, congregaria com vocês e desejaria viver o resto da minha vida ao lado de minha esposa nesta cidade. Porque tenho visto alarme. A campainha está soando. O sino está batendo. Irmão Brana, conta-nos de um homem. Ele trabalhava em garimpo. Ele era um garimpeiro. E ele estava procurando ouro. Encontrou uma rica terra demarcada para a exploração. E voltou pensando ao chegar na cidade: o que ele seria? Todos os seus problemas solucionados. Você encontrou, irmãos, este ouro? Amém. Então, mantenha ele bem escondido dentro do teu coração. Porque Davi disse: a tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Gente, não queira cair, não queira sofrer uma queda, isso deve ser terrível. Eu tenho pedido a Deus: Deus, não me deixe passar por essa experiência. O irmão Branham diz em uma de suas literaturas que quando você vê o pecado se aproximando, pense em uma carreta de milhares de toneladas que vem vindo sobre você e que vai te esmagar. Pule fora!
usar essa expressão, sem ofender, sem maldizer. Alguém dizia, os homens, quanto mais velho fica, mais sem vergonha. Não, eu não creio que é assim não. Ombrana partiu com a idade de 50 e tantos anos, e ele nunca teve este caráter. Ele nunca teve esse tipo de comportamento. Ele foi limpo no seu viver. Glória a Deus. Eu tenho pedido a Deus, não permita, eu não quero passar. Então, se for para mim ficar velho e sem vergonha, eu tenho dito à igreja, eu quero partir cedo, então é melhor Deus já começar a me preparar para me recolher. Glória a Deus. Porque eu não quero chegar a essa situação. Amém. E eu estou dizendo isso com a minha alma. É com o meu coração. Irmãos, quando o homem, quando a mulher, quando o moço e a moça desejam ser pios diante de Deus, Deus te livrará em cada transe, em cada momento que você estiver morrendo o perigo de queda. Deus vai te guardar. Porque Deus não nos julga, diz o irmão Brana, pelo que nós somos, mas pelo que desejamos ser. É o que está aqui dentro. Desejo ser um grande homem, um destaque na nação, um ministro entre ministros. Devia ser o desejo de ser um destaque de moralidade, um destaque de decência, ministro entre ministros de testemunho, de vida vivida e exemplar para as demais igrejas. Porque Paulo não trazia no seu corpo marcas de pouca vergonha. Ele trazia no seu corpo as marcas de Jesus Cristo. Desde agora ninguém me inquiete, porque não pode inquietar-se o homem que traz caráter. Glória a Deus. Não pode se abafar a voz deste homem. Tentam abafar, mas não podem. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Dinheiro não nos destitui, força política não nos destitui, hierarquia religiosa, mesmo dentro da mensagem, não destitui o ministério que Deus levanta. Não. Pode destituir, diz a Haggai, ministério que o homem levantou, mas o que Deus levantou não. Mas Paulo não podia ser inquietado. O povo desejava ouvir Paulo. Eles queriam ouvir a Paulo. E eu falei, meu Deus dos céus, quando assentado aqui ontem, e aquela palavra caindo assim, ó, caindo. Eu não tinha forças para glorificar, eu só tinha força para chorar. E a coisa estava queimando ali dentro, ó. Queimando. E lembro-me nesse momento, não ardia os vossos corações enquanto nos falava ele pelo caminho. Irmãos, quando nós vimos a uma reunião, quando nós nos dirigimos a uma reunião como esta, nós saímos do lar dizendo, Deus fala comigo, dá-me uma palavra, dá-me uma consolação, dá-me uma advertência, oh Deus, ligue a sirene em meu favor, ligue o alarme para mim, Senhor. Perdoe, faça o cão ladrar.
olha que um grande é o que estou fazendo. Vocês estão entendendo? Não comparando agora o cão com o Espírito Santo, não. É a nossa maneira simples de se expressar, irmãos. Nós não somos teólogos. Não temos diplomas de seminários. Temos uma chamada do Espírito Santo. E a evidência da chamada do Espírito Santo, sabe qual é, irmãos? É que esse pastor, quando é chamado pelo Espírito Santo, ele não sai daqui nem que ele morra. Os trinitarianos pegaram um grano aqui, vamos usar a expressão. Pegaram aqui os unicistas aqui e fizeram um grano na borracha. Vem pra cá, vem pra cá, vem. Ele falou, não, gente, espera um pouquinho. Vocês continuem trinitarianos, vocês unicistas, eu continue com a bendita palavra de Deus. Mas irmão Branham, será que o senhor não vai passar? Eu como bolacha seca, bebo água do rio, aleluia! Mas eu permaneço com essa palavra, sem comprometê-la. Eu perdi o medo do desamparo humano, sabe por quê? Porque eu fui para a rua com 12 anos de idade, ninguém me amparou. Ele cuidou de mim. Sabe como eu me consolava? Morando por oficinas, um toquinho de gaita de forno, porque eu não tinha ninguém para conversar, eu não tinha ninguém para me expressar, então eu deitava no meu cantinho da oficina, ia tocando e suando aquilo, o som ia chegando até eu adormecer. Eu aprendi a sobreviver sem espora humana. E quando chegou no momento de eu deixar a escola humana e segurar-me nos braços de Deus, não houve vacilação, igreja. Não houve titubeação. Pastor, mas o que é isto? As nossas contribuições. Como é que o irmão vai sobreviver, pastor? Será que o irmão não vê que o irmão está ficando louco? Será que o irmão não vê que vai passar necessidade, que vai ter que voltar a trabalhar? Eu falei, Deus me deu 2 braços fortes ainda, se precisar eu retorno. Mas pastor, que posição é esta? Eu falei, a posição do livro da capa preta. Aleluia. Irmãos, se alguém torce as escrituras, diz Pedro, torce para a sua própria condenação. Isto aqui é acima do Papa, isto é acima do bispo, isto é acima do pastor, isto é acima de apóstolo, isto é acima de profeta, isto aqui é Deus, meus irmãos. Isso aqui é a maior autoridade que está em cima da terra. E se um dia eles queimarem todas as Bíblias existentes, gente, não vai ter jeito de nos parar, porque a Bíblia já não está só mais em leitura em nós, a Bíblia está viva dentro de nós. Mas Ezequiel, vamos voltar. Falei, não tem mais jeito, gente. Eu não tenho mais como voltar. Eu já decidi. Eu já tomei a minha decisão. Ruth me representa. Agora ela disse para Noemi. Eu gostaria de dizer para vocês, igreja de Indiara, pastor Nelson Paiva, pastor Marlon, pastor Epitácio, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, aonde vocês comerem, comerei eu, aonde vocês repousarem, repousarei eu. Faça outro tanto, Deus se assim não for. Essa é a posição
de um João ninguém. Vamos aqui para terminar. Não comparando o Espírito Santo a um cão, mas estou fazendo uma ilustração. Mas este cão, à noite o garimpeiro deitou em sua cama e começou a pensar: agora amanhã eu tirarei todo o meu ouro e serei simplesmente o que sempre desejei ser. Eu sempre quis ser um homem livre. Eu quis possuir boas coisas e assim por diante. Então aquele cachorro começou a latir. Qualquer desejo no meu coração, no seu coração, que não estiver de acordo com o Espírito Santo, e quando ele começar a avisar daqui, você cuide-se, querido irmão e querida irmã. Tenha bastante cuidado para não atropelar este cão, para não tentar parar. Ele começou a latir porque havia um inimigo se aproximando. E eu digo em nome do Senhor Jesus: eu não sou um inimigo que vim aqui, eu sou um irmão em Jesus Cristo. Sou inimigo de quem é inimigo da palavra de Deus. Sou inimigo de quem pisa na mensagem de William Branham. Verdade mesmo. Mas sou amigo daqueles que amam a palavra de Deus, que estão sofrendo por ela. Mas se com ele sofremos, se com ele padecemos, também com ele um dia nós reinaremos. Havia um inimigo se aproximando e ele saiu ali e disse: cale a boca! Não. Quando a coisa estiver apertada do seu lado aqui do púlpito, você diga: meu Deus, amor. O Pai querido, como o Senhor me ama, meu Deus. Porque, gente, a Bíblia diz assim que Deus corrige, Deus açoita, é quem Ele ama. E eu vou dizer uma coisa, por favor, não me entendam mal. Sempre mantenham para esta congregação um homem de cãs brancas, experiente, sofrido, que sabe o que é enfrentar o inimigo cara a cara, meus irmãos. Que sabe como defende-se um rebanho com a palavra de Deus. Nunca se revoltem contra um ancião desta maneira. Nunca o tenha por adversário. Nunca o tenha por absurdo, por quadrado. Porque uma jovem teve o irmão Brada por obsoleto quadrado. Mas você escreveu o resultado. A irmãzinha passava, cabelo liso como uma cebola, disse o irmão Branco. Vestes cristãs, sem cristão, comportamento cristão. Opa, cristã! Encontrava-se com uma destas que tem pastor moderno, social, relaxado. Ela dizia: ô bobinha, ô tontinho, acabou disso, ó. Eu é que tenho pastor. Não é igual o seu, aquele quadrado obsoleto, não. Olha da maneira que eu ando, faço o que eu quero, ele não me corrige, não. Não legalista, nós chamamos muita gente de legalistas. Mas é melhor ser um legalista do que um liberalista relaxado. E ela zombou daquela irmãzinha, e disse o irmão Branco que ela foi atingida por uma doença venérea. Sabe por quê? Porque o pastor dela me ensinou que a prostituição é pecado diante de Deus.
que o namoro libertinoso, indecente, nojento, mundano é pecado diante de Deus. Pegou uma doença venérea, começou a morrer. Bem, é claro que quando alguém está morrendo era que é o seu sacerdote. Mas a Bíblia diz como é o sacerdote ao povo, como era o pastor dela, ela era também. Chame-me meu pastor. E parece que alguém mandou chamar o coral. Alguma coisa e começaram a cantar. Falei, não, mas chame-me meu pastor. Quando ele chegou, ela olhou para ela e falou, hipócrita, miserável. Aquela menina está certa. Glória a Deus. Estou indo para o inferno, pastor, e você é culpado. Aplique injeção hipodérmica. Eu não quero injeção hipodérmica nenhuma, porque isso pode aliviar o meu corpo, mas minha alma já está em tormento, pastor. Me perdoe, igreja, o que vou falar, porque me vem forte no coração. Eu pus minha filha para baixo do púlpito por causa de uma saia rachada. Falei, Tiago, manda minha filha para casa por roupa, para vir ao santuário. Me perdoe. Me desculpe. Ela está certa, pastor. Aquela bicicleta quadrada, o Espírito Santo tomou conta dela. Ela não está certa de outra maneira. Verdade. Ela não se importa se zombam dela, se criticam dela por não andar na moda. Ela se preocupa se está agradando a Deus. Ela quer saber se está agradando o Espírito de Cristo. E aí que ela está parada. Porque não metes a tesoura no teu cabelo. Eu não ponho a tesoura no meu cabelo, porque dentro de mim mora o Espírito Santo. E eu não posso fazer isso. Eu não tenho forças para fazer isso. Alarma. Alarme, alarme. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Alarme, seja bem-vindo. Água, água. Água, palavra, palavra, palavra. Cale a boca. Então o cachorro atendeu. Mas, gente, é melhor ficar com a igreja vazia, mas não atender o povo, não. Aleluia. Se o Senhor toma essa decisão, se o Senhor vai viver dessa maneira, se o Senhor não vai fazer mais isso que o Senhor fazia 15 anos, nós vamos se deixar. Mas, filhos, pode ir embora, Deus os abençoe. Vamos com Deus. Deus os leve e vos traga, se forem filhos da palavra. E quinta-feira esta igreja orou, porque há um homem que gritou dentro da igreja, você não está sozinho, pastor. Falei, está bem, mas logo ele chamou-nos de Egito, foi embora e disse a sua esposa, se você for, eu desquito de você, eu divorcio, te deixo você com seus filhos. E entramos em oração, e eu peguei
se calarem para